Boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live no canal Tricotando com o Zé. Nossa, estou tentando fazer uma entrada legal, né? Mas não consigo, gente. Boa noite. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Deixa eu ver se vai começar pelo começo. Não começou pelo começo. Só um minutinho, tá, gente? Estou fazendo minhas verificações aqui. Rapidão. Mas de qualquer forma, gente, boa noite. Ué? Ai. Boa noite. Ah, ficou bom, ficou bom. Ficou no comecinho, gostei. Aí, gente. Coisa de gente que está descobrindo cada dia mais, cada dia que passa, coisas novas no programa de transmissão e também no celular. Agora eu vou coordenar, comandar, vamos dizer assim, né, as câmeras através do celular. Olha só, temos essa aqui que você está me vendo e temos a outra que vai mostrar que é essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? E a gente hoje, né, a proposta da live de hoje é trazer para vocês, como está descrito no anúncio no Facebook, no título da live, um comparativo, tá? Um comparativo que não tem... Ah, deixa eu ligar um negócio aqui, esqueci. Senão eu não vou ficar cor-de-rosa. Agora sim. Ai, vira pra cá um pouquinho. Aê, muito bem. Gosto de uma corzinha, fica bonitinho, eu acho, né? Dá uma cor legal. Muito bem. Como eu estava dizendo, a ideia da live hoje é fazer um comparativo entre a máquina SK280, Lanofix SK280, e a máquina Eugene Brother 840, tá? Zé, mas eu tenho SK322. Zé, mas eu tenho SK... A SK não, mas a Eugene Brother 820. Tá tudo certo, tá tudo bem. As diferenças dessas máquinas, para as que eu estou comparando, estão aqui comigo, né? Então eu vou passar enquanto eu estiver falando. Eu vou passar por... Algumas coisas são diferentes na Silver Ridge, ou na Lanofix, né, no caso. Mas não chega a ser um impedimento, sabe? De falar da série 300 e da série 200 usando a 280. Eu já falei isso já em vídeo já. Antes, eu quero... deixa eu ver aqui. Pera ali. Gente, eu vou dar boa noite daqui a pouquinho, tá? Pro pessoal que tá no chat. Então, para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Uma boa noite para vocês que estão no chat também. Muito boa noite para todos vocês, tá? Eu preciso entregar o serviço da live, vocês sabem, toda live eu tenho que fazer isso. Portanto, não esqueçam de curtir essa live, compartilhar com seus amigos e com os inimigos também, com todo mundo que gosta de tricô a máquina e que quer ter informações de qualidade. De qualidade. Informações, eu posso até dizer que sejam informações verdadeiras, não é mesmo? Porque a gente tá vendo uns negócios aí rolando por aí, né? Que tá meio esquisito, né? Mas vamos falar do nosso assunto aqui e também tenho que entregar para vocês a possibilidade de vocês deixarem... Possibilidade não, né, gente? Quase que uma coisa assim, né? Que um favor muito bom que eu peço para vocês, muito importante, de deixar seu comentário depois que essa live vira vídeo, gente. É muito importante que os comentários estejam presentes depois que a live vira vídeo, tá? Depois que acaba a transmissão, você pode até não sair da tela. Zé, muito obrigado. Zé, valeu. Nos comentários, não no chat, tá? Nos comentários que ficam embaixo do vídeo. Para quem está vendo através do celular em tela cheia, não dá para ver os comentários, mas é só desvirar o celular, ele vai sair da tela cheia e aí você consegue rolar a página para ver os comentários. E no computador, para quem está me assistindo no computador, é só rolar a página, você vai ver a área de comentários logo abaixo desta live, né, da telinha da live, tá? Eu estou pedindo isso, gente, porque comentário é engajamento, eu falo sempre isso, e é o engajamento que vai fazer esse canal crescer, tá? E eu tenho notado que vocês têm feito bastante comentário, bastante não, mas uma quantidade diferente da que vinha sendo feita, e eu noto isso impactando no número de visualizações. Se impacta no número de visualizações, chegou em mais gente. Se impactou, ou melhor, se chegou em mais gente viu o anúncio e aí a bola de neve do bem começa a acontecer, tá? Tenho que dizer também que se você quer contribuir financeiramente, né, diretamente com o canal Tricotando com o Zé, você tem 3 formas para fazer isso. Uma delas é ao vivo, ou seja, aqui, através do Superchat. A outra forma é através de Pix. Inclusive eu quero já agradecer de coração a Soraya, que sempre faz o Pix de R$5 antes da live, e também a Cláudia, que fez já seu Pix de R$5, eu já olhei aqui, já vi no celular, a Cláudia que também fez o Pix de R$5. Gente, entendam, quer fazer um Pix de R$1? Não tem problema. O importante é que mais pessoas tomem uma atitude como essa, para que esse trabalho aqui possa continuar, né, girando desse jeito, girando
aberto para todo mundo, tá bom? E também existe a possibilidade de você contribuir através da plataforma Apoia-se, com R$ 20 ou mais por mês, você também tem acesso a um grupo de WhatsApp que eu organizo, ok? Grupo de WhatsApp desse, gente, que é meio que um surto, tem hora, tá? Eu começo a falar, de repente eu fico um dia sem falar. Falo, depois 2 dias sem falar. Fala, né? Isso acontece porque o Zé, para quem não sabe, dá aulas na Lanofix no centro de São Paulo. Então, de segunda, quarta, sexta, em 4 horários, das 9 às 11 da manhã, das 11 à 1, das 14 às 16, tem um horário de almoço, né, pro Zé comer, das 14 às 16 e depois das 16 às 18. Aos sábados, das 9 às 11 da manhã e das 11 à 1, que é quando fecha a loja, tá? Então, segunda, quarta, sexta, nos 4 horários que eu falei, e aos sábados também vai ter, ou melhor, também tem, já tem, né, desde o começo, aula no período da manhã. Cabe dizer também que em breve, durante o mês de fevereiro, de repente já no comecinho, eu vou anunciar o tão esperado, tão maravilhoso curso presencial, ouçam bem isso, de esquemas, que vai ser realizado lá na Lanofix. Tá? Então, quem quiser, for da Grande São Paulo, ou de repente quiser se programar para vir para fazer esse curso comigo, vai ter a possibilidade aí, eu vou avisar em fevereiro ainda quais serão as datas, valores, tudo bonitinho aqui, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Agora, gente, depois de entregar o serviço da live, eu vou dar o boa noite para todo mundo, tá? Nominalmente, rapidinho, pra gente não perder muito tempo, porque sim, a live hoje vai ser mais curta. Que é feriado, o povo resolveu fazer outras coisas a não ser assistir live, né? Vamos compartilhar essa live, gente? Vamos curtir, por favor? Eu não sei como é que tá o número de curtidas, posso estar falando uma besteira gigantesca, porque eu não tô vendo mais o número de curtidas, porque, gente... que bonito isso aí. Olha só. Nós temos deste lado aqui, ou melhor, deste lado aqui, o painel de controle do YouTube, ou seja, o meu feedback. E deste lado aqui eu consigo controlar as câmeras. Tem 2 só, né? Não tem um monte de câmera. Mas vai ser muito mais fácil quando eu precisar, por exemplo, ter uma imagem cropada, que eu já expliquei na live passada o que é, né? Que é uma imagem que é... O vídeo registrou assim, mas você amplia a imagem para cortar um pedaço, né? Para ver só um pedaço do vídeo, que é uma coisa que eu fiz aqui recentemente no canal. Acho que eu tô muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho. Pronto. Não, ficou muito baixo. A gente sobe mais um pouquinho. Aê, melhorou. E aí a gente vai ajudar muito, muito, muito mesmo, tá? E eu tô, cada dia que passa, procurando, né, deixar mais otimizado esse tempo aqui. Então, bora lá. Cláudia Silva, boa noite. Judite Lopes, Lanir Carvalho, Adriana Velasco. Hoje a gente trocou uma ideia longa, eu e a Adriana. E, Adriana, eu acredito que tenha dado certo, por isso você não me ligou de novo. Acredito eu. Dirce Rambo, Maria Helena Ramos, Neuza Brassoroto, Nelson, José Geraldo dos Santos, boa noite. José Geraldo dos Santos? Ah, tá, é o professor, se não me engano é o professor. Patrícia Lopes, finalmente, né, Patrícia? Você já tá desde o começo da live aqui, né? Acho bom, tô brincando. Solange Corrade, boa noite, Zé, boa noite, pessoal. E o Denis, boa noite. Dulcileia Vivan, Rúbia Moraes, Ivanete, Soraya, Simone Alves. Simone falou também que ia estar presente hoje, está aqui ela. Maravilha, obrigado, Simone, pela presença. Valderê Silva, Cristina Massafera, Giovanni, Eulanda Zezotko. Eu consigo falar uns nomes, né? Mas é bom que a dicção tá boa, né? Cláudia Silva, cheguei! Seja bem-vinda, Cláudia Silva. O Giovanni, olha eu aqui depois de muito tempo. Pois é, né, Giovanni? Faz tempo, né? Rubem Moraes, por que você não compartilha o vídeo do Facebook? Então, Rubem, não sou eu. Isso é uma coisa que eu já vi que acontece. Eu faço a publicação, se é, por exemplo, no meu perfil, segue as regras do meu perfil. Vocês podem compartilhar, etc e tal. Eu acho que é assim que tá lá. Mas eu acho. Quando eu estou compartilhando nos grupos, eu sigo as regras do grupo. E o grupo não autoriza, não deixa, não tem essa possibilidade de deixar a publicação para compartilhar. É só por isso, tá? Não sou eu, é a configuração do grupo. Beleza? Acho, né? Eu preciso ver isso, na verdade. Mas eu acho que é assim. Patrícia, por favor, minha assistente para assuntos Facebook. Pare e pensa no que você ia falar. Pare e pensa. Patrícia Lopes, minha assessora para assuntos
de redes sociais. Se eu fosse falar o que eu ia falar, ia ficar bem feio. Bem feio. Bora lá, gente. César Augusto Lancelotti, meu irmão, obrigado, irmão. Sucesso para você também, brigadão. Carla Neto, boa noite. Maria Isabel, boa noite. Aliás, gente, é o seguinte, eu preciso falar um negócio, mas eu vou falar logo depois que eu terminar os nomes aqui, tá? Rubia Moraes, não acho os comentários, nem sabia que existia. Os comentários ficam logo abaixo, Rubia. Quando você não está falando no chat, você deixa comentário. Roseli Fortes, boa noite, Zé, e a todos, boa noite, Roseli. Helena, boa noite. Adriana Velasco, amo esse encontro. Eu também, gente, adoro muito. Maria Isabel Artes em Fios, boa noite do meu segundo perfil. Bom, já que ela entrou pelo perfil do canal dela, eu quero pedir para vocês que estão assistindo ao canal Tricotando com o Zé, que assistem, eu quero fazer com que uma grande amiga minha, colaboradora do canal, inclusive, tá? Eu falo grande amiga, a gente não se conhece pessoalmente, mas... Não se conhece pessoalmente? Gente, minha memória é péssima. Vou assumir que a gente não se conhece, Maria Isabel, mas eu acho que não. Eu acho que também sim. Ok. Tá? É que eu já teve pessoas na loja e minha memória é ruim, eu não lembro. Tá? A Solange Corrade eu sei que já foi lá. Maria Isabel eu não sei. Aliás, podia ir, né, Maria Isabel? Quer dizer, podia não, né? Segura mais um pouquinho, gente. A gente tá chegando no fim desse rolê. Vai demorar um pouquinho para chegar no fim de fato do rolê da pandemia? Vai. Mas ó, tem notícia muito boa rolando por aí, sabe? Variante Omicron sendo neutralizada por quem tem 3 doses da vacina. Gente, neutralizado é diferente de desenvolve casos leves. Tá? Então existem estudos, entrei nesse assunto, vamos falar rapidinho. Existem estudos que apontam para que quem tem as 3 doses da vacina não só impede que desenvolva casos graves, mas impede também a infecção de acontecer. Não que você não vai ter contato com o vírus, e que você não vai ter, mas ele vai ser neutralizado pelos anticorpos gerados pela 3ª dose de vacina, pelo reforço. E para quem precisar tomar a 4ª dose, vamos tomar. E se tiver 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, o braço tá aqui, ó. Pode pôr aqui, ó. Tá? Então, boas notícias com relação à variante Omicron. Na Europa parece que está decaindo, então era isso que eu queria falar sobre esse assunto. Eu tô feliz, então eu quero que todo mundo saiba também. A mesma ciência que fez a vacina é a mesma ciência que também dá boas notícias sobre o provável, não próximo, mas provável fim da pandemia. Beleza? Vamos lá. Maria Isabel, então, como ela entrou pelo perfil dela do YouTube, eu quero que vocês sigam esse perfil, tá, gente? Eu quero que vocês se inscrevam no canal dela, é sobre crochê, tá? Ela tá fazendo um trabalho, tá começando, assim como eu comecei, mas eu acredito que ela tem um caminho muito legal pela frente, muito legal mesmo, tá? Até porque crochê faz muito mais sucesso que tricô à máquina. Beleza? Então, Maria Isabel Artes em Fios é o nome do canal dela, tá? Não dá para deixar o link. Quem pode me mandar o link? Mas faz o seguinte, coloca... Não adianta. Deixa eu ver se eu consigo fazer através daqui. Também não consigo. Mas se alguém quiser me mandar o link e de repente a coisa mesmo da mensagem ser rejeitada, ela entra para mim aqui para liberar, tá? Podem me mandar o link, por favor. Agora que eu dei conta de uma coisa, gente, deixa eu fazer um negócio aqui que talvez esteja travando e eu nem me dei conta. Pronto. Se estava travando, vai parar, tá? Então, ó, Maria Isabel Arte em Fios é um canal da minha amiga Maria Isabel. Por favor, se inscrevam lá para a gente fazer esse canal, ó, seguir em frente para que ela também consiga ter sucesso, é claro, com o canal dela, assim como muita gente pode e deve ter sucesso com o seu canal de maneira honesta, com um trabalho limpo e sem prejudicar ninguém. Márcia Maciel, boa noite, Zé. Tudo bem com você? Tudo bem, Márcia? Obrigado. Tudo certinho. Minha mãe tá bem melhor, tá, gente? Não tá 100% ainda, mas tá melhor. Mas tá chegando perto do 100, tá? Rosane Mello, olá, boa noite a todos amigos e boa noite, Zé. Boa noite, Rosane. Marta Pinheiro, boa noite. Judite Lopes, boa noite. Eulanda diz que eu tô chique, obrigado. Adriana Velasco, deu certo sim, muito obrigado. Valeu, Adriana.
Muito obrigado, eu é que agradeço. Cadê? Ai, gente, será que vai estragar muito se eu fizer isso? Deixa eu ver o negócio aqui. Mas vai facilitar tanto a minha vida, se der certo, eu acho que vai dar. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Optimus Prime Decepticon. Pena que eu não posso compartilhar o meme. Ah, meu Deus. Primeira dose, segunda dose, reforço. Aí vem a Delta, a da Omicron, a da Voltron, a Decepticon, a Optimus Prime. Decepticon e Optimus Prime, se não me engano, são dos Transformers. Mas é um meme que a Patrícia compartilhou comigo, gente. Muito legal. Muito legal mesmo. Gente, deixa eu fazer um negócio antes que eu me perca. Não dá certo. Então deixa pra cá, encerra. Muito bem. Mariana Mello Brits, boa noite. José Geraldo Lancelotti, sou eu mesmo, professor de Barueri. É isso aí. Patrícia Lopes, eu. Mariana, cheguei. Então, posta no teu perfil. Tá postado, Rúbia. Eu sempre posto no meu perfil também, tá? Dirce Ramos, eu estou de férias, mas não deixo de assistir para fazer mais tarde. Obrigado, Dirce, obrigado. Patrícia Lopes, exatamente, acho que era sobre os grupos, então ótimo. Nelson, muito obrigado pelo superchat de R$10. Demorou para chegar eu falar, eu sei, mas estou falando, muito obrigado. É uma das maneiras mais legais também de contribuir com o canal Tricotando com o Zé, porque isso acelera a atingir a tal da meta do YouTube de $100 para receber o que eu ganho com os vídeos, tá, gente? Então é bem importante mesmo os superchats, tá? Patrícia Lopes, os grupos são as administradoras que aprovam as publicações. E eu acredito também que é o compartilhamento, né? Marisabel, não nos conhecemos pessoalmente ainda, Zé. Quem olha fala assim, nossa, que amigo energúmeno, né? Que amigo desnaturado. Mas, gente, acostumem-se, habituem-se, é assim que funciona. Não guarda muita coisa, não. Quer dizer, guarda muita coisa, esse é o problema. Patrícia Lopes, alguns grupos administradoras precisam de aprovação, mas são raros. Mariana Melas, meu braço também está pronto para vacina, sempre, com certeza. Eulana Zotko, eu sou do crochê, amo. Ai, gente, eu também, quer ver? Eu tô começando um projeto. Começando um projeto. Assistindo o vídeo, né? Claro. Só que a agulha tá lá em cima do piano. E eu... Isso é um tapete, tá, gente? Tapetão que eu vou fazer. Com tom de cru e tom de azul marinho e azul mais claro. Tem as cores, mas estão guardadas. E eu vou fazer esse tapetão. Que eu gosto de fazer tapete de crochê, viu? Bastante. Então, mais uma vez, Nelson, muito obrigado mesmo pelo superchat. Mais uma vez, muito obrigado, Helena, pelo superchat de $0,99 canadenses, que isso deve dar uns R$15, mais ou menos, né? Muito obrigado, Helena, muito obrigado mesmo. É dólar canadense, hein? Isso é muito bom. Maria Isabel, agradeço muito a divulgação. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao meu canal também. É isso aí, gente. Se inscrevam no canal da Isabel, tá? Por favor, porque a gente precisa começar a se ajudar. A gente precisa começar a separar o joio do trigo. Tá? Prestem atenção no que o Zé tá falando. A gente precisa começar a separar o joio do trigo. Isabel Razia, boa noite, Zé. Mariana Mello, me inscrevi no canal da Maria Isabel. Espero que seja o canal certo. É Maria Isabel Arte em Fios, o nome do canal. Cecília Yurico, faz tempo que você não aparece, mulher. Boa noite, até que enfim consegui ao vivo. Tá vendo como faz tempo? Que eu sei que faz tempo. Que bom, Cecília, seja bem-vinda. Patrícia Lopes, o canal da Maria Isabel promete ser incrível, promete mesmo. Promete mesmo. Eu quero falar mais sobre o canal dela aqui. Tá? Eu vou começar até a recomendar vídeo. E aí você, tricoteiro, tricoteira, que tem canal no YouTube, comece a pensar nisso também. Tá? A gente tem que começar a se unir, gente. Nós precisamos começar a nos unir. Porém, eu vou falar sobre isso depois. O recadinho vem depois. Tá? Mariana Mello, pelo logo tá certo. Eulanda, eu faço blusas de crochê e tricô à mão. Olha que maravilha, né? Meus amores, é o seguinte. Primeiro vamos mostrar a inovação tecnológica. Eu vou mostrar aqui o mouse, o mousezinho. Esse aqui tá aqui, ó.
Ou seja, não tem como eu trocar a tela sem que vocês não vejam esticando o braço. Então eu vou trocar a tela pelo... Deixa eu acender a luz. Eu vou trocar a tela pelo celular. Olha só que coisa linda, olha só que coisa boa. É isso? Vamos ver se é. Ah, ainda demorando, porque meu negócio não tá certo. Acendi a luz, eu tô vendo segundos atrás no vídeo. Só tô confirmando, tá, gente? Mas eu acho que não tá. Agora tá? Deixa eu ver. Aê, maravilha, olha só. Olha só esse bonitão aqui. Olha só que coisa linda. Esse é o carro da SK280, gente. A SK280 que é a máquina que eu uso com muita frequência aqui no canal. Então, deixa eu só dar uma ajeitada no meu negócio aqui. Tá me apertando a cabeça, gente. Vai me dar dor de cabeça. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ô, Paty, eu posso falar? Se você deixar falar, eu falo. Deixa eu mudar um negócio aqui, ver se vai dar pra fazer. Deixar isso aqui assim. Vamos lá. De repente, acho que vai dar certo, gente. Então, carro da SK280. Tava resolvendo os negocinhos aqui antes. Esse carro tá meio troto. Eu quero mostrar pra vocês hoje as... Não seriam diferenças, tá? Mas aquilo que é aqui de um jeito. Esse é o carro da Eugene Brother 840. E o que é nesse daqui do mesmo jeito. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, alavanca, eu vou apresentar o carro da Lanofix, vou tentar seguir a mesma ordem, e vou apresentar o carro da Eugene em seguida. Só que eu vou falar, gente, hoje, de algumas coisas importantes no que se refere... Deixa eu ver. Ah, maravilha. Fecha isso aqui, deixa pra cá. A imagem está invertida para vocês. Deixa eu só ver um negócio, gente. Espera aí. Vai dar uma... Ué, para mim ela está na posição certa. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô com a mão esquerda. Tá. Então, espera aí. Já vou resolver já, gente. Segundinho. Tá ao contrário, né? Flip horizontal. Pronto. Era esse o problema, gente? Então tá resolvido, tá? Mão esquerda, mão direita. Mão esquerda, mão direita. É porque eu mexi, gente. Deixa eu aproveitar que tá aqui. Aí, deixa retinho, bonitinho. Assim. Agora deixa eu tirar daqui, senão vai dar ruim. Modo desempenho. Pronto. Resolvido, Maria Isabel? Faço blusa de crochê. A Yolanda, Maria Isabel. Boa noite, Zé. Já visitei o canal da Maria Isabel. Amei. Pois também amo fazer crochê. Sucesso para ela e para você. Obrigado, Maria José. Mariana, amo fazer bolsas em crochê. Já dei curso na Educar sobre bolsas em crochê, viu, gente? Rosane Mello, vou apoiar o canal da amiga. Todos que trabalham merecem apoio. Maria Isabel Art Fios, a imagem chega invertida para nós. Já resolvi. Obrigado, inclusive, Maria Isabel. Brigadão, viu? Eu não tinha notado. Manuela Ornelas e Marília Lemos, boa noite. Maria Isabel, aqui chega invertido no computador e no celular. Agora tá correta a imagem. Obrigado. Obrigado. Bora lá, gente. É o seguinte. Vamos aqui, então, nos concentrar no nosso carro da SK280. Bom, qual que é a diferença desse carro para a série 300? Tá? Então eu estou falando 321, 322, 323, 326 aqui no Brasil, ok? No 328, 329, as coisas começaram, e são modelos que tem fora do país, as coisas começaram... Tava lendo um comentário ali, gente. Espera só um pouquinho, deixa eu travar aqui, porque senão depois eu não consigo voltar. As coisas começaram a migrar porque é hoje o carro da 280. Tanto que esse carro aqui, acho que vocês já notaram, ele tem uma coisa diferente da maioria, vamos dizer assim, né? Essas escovas aqui do recolhido que são
retráteis, ou seja, são automáticas, né? Você só mexe numa alavanca e elas estão na posição, enquanto em alguns modelos você tem que aparafusar a escova, tá? Então, isso é uma diferença que vai ter com os outros carros, mas que estão distribuídos aí no mercado. E outra diferença importante é a escova do trama. Então, a SK321, 22, 23 e 26 vem com um bracinho que tem as escovas e você coloca, solta os parafusos, coloca o bracinho e consegue trabalhar com a escova do trama. Aqui não. Aqui é uma alavanquinha que tem aqui do lado e a gente só solta ela para colocar as escovas do trama em operação. Nisso, ambos os carros, tanto da Eugene quanto da Lanofix, são iguais. Né? As escovas do trama, elas ficam fora e em posição de trabalho. Beleza? No geral, o que a gente tem aqui? Acionador do conta-carreira. Alavanca lateral, na Lanofix a gente tem duas posições. Tá? Triângulo e bolinha. Bolinha para trabalhar em ponto meia, triângulo para trabalhar com cartela. Também trabalha em ponto meia, mas é em geral para trabalhar com cartela. Botão de regulagem de ponto, tamanho do ponto é regulado aqui, e a alavanca de tecido, que a gente tem 3 posições aqui. 3 não, perdão. 5 posições. Tuque, deslizado, ponto meia, né, ponto jersey, jacar rendado, que a gente já falou recentemente, e jacar. Tá? Jacar e jacar rendado a gente falou aí no canal recentemente pelo motivo único, né? Por a gente trabalhar com um motivo único. Certo? Beleza, gente. O que nós temos também aqui? Em função de escolher o trabalho que a gente vai fazer ou não, a gente tem na Lanofix a possibilidade de escolher através da combinação da alavanca de desenho de tecido com as alavancas laterais. Portanto, gente, se eu colocar essa alavanca nessa posição que é o SJ, ou seja, deslizado, e eu tiver com as duas alavancas laterais na posição de bolinha, eu vou passar o carro em cima das agulhas sem tecer. As agulhas que estiverem em posição B. Certo? Eu também tenho a possibilidade de escolher entre tecer e não tecer alternadamente. Então, para isso, ou eu aciono o lado esquerdo e deixo o lado direito na bolinha, ou eu aciono o lado esquerdo e deixo o direito na bolinha. Eu falei ao contrário, gente, mas é esquerdo no triângulo, direito na bolinha, ou direito no triângulo, esquerdo na bolinha. Tá? Então, de um lado eu vou tecer, do outro lado não. Quando eu movimentar nesse esquema aqui, deslizado, triângulo e bolinha, quando eu movimentar o carro para esquerda, não vai tecer. Para direita, vai tecer. Certo? Isso funciona com o tuque também, quando a gente está trabalhando com a frontura. Tá? A gente nunca trabalha no tuque com as duas alavancas abertas, porque não tece, não recolhe ponto e não desliza. Na verdade, recolhe o fio nas agulhas, em todas elas. Tá? Então ele recolhe o fio nas agulhas sem tecer. Aí vai desmanchar tudo na próxima carreira. E dá problema. Essa alavanca aqui, né, esse botão vermelho, é a alavanca que libera o carro quando ele trava. Então eu vou acionar aqui, o carro ele abre deixa eu fazer de novo. Primeiro deixa eu colocar isso aqui para dentro. Mas por que você não... Eu, hein? Eu vou fechar aqui. Deixa eu só ver se tá bom no feedback. E aí, ó, essa alavanca vermelha aqui, esse botão vermelho que eu falei, ele abre o carro para que você consiga deslizar ele em cima das agulhas. E aí, dependendo da posição, tá? Independente da posição. Algumas agulhas podem cair o ponto sim, não vou dizer que não, mas a intenção é que elas não caiam, tá? Principalmente se tiver ela com ponto para trás da lingueta. Se tiver com ponto para trás da lingueta, aí vai cair o ponto, tá? Porque ele vai puxar a agulha, vai passar por cima do gancho sem ter fio no gancho, e aí o ponto cai, tá? Já falamos das escovas do trama, o acionamento se dá pela alavanca lateral, certo? Só que o mais interessante aqui que eu vou fazer esse comparativo a explicação é bem superficial quando se trata do carro da Lanofix. Porque nós não temos, como no carro da Eugene, os botões. E agora é que entram talvez vantagens, talvez... não vou falar de vantagem, mas coisa que pode fazer com a Eugene, que a gente não consegue fazer com a Lanofix, e coisa que a gente consegue fazer com a Lanofix que não consegue fazer com a Eugene. Tá?
A gente tem aqui, o que eu consigo fazer com a Lanofix sem conseguir fazer na Eugene? Uma delas é o jacar rendado. Jacar rendado, a Eugene 840 não faz. Zé, mas eu vi o vídeo, assim assado, e a pessoa disse que faz. Ela fez, eu vi que ficou igual. Não ficou igual. Jacar rendado, se você for fazer na Lanofix, deixa eu até pegar a amostra dele aqui, que eu tenho aqui, ó, fácil. Tá? Esse é o jacar rendado. Se eu estou fazendo ele na Lanofix, eu não tenho passada do fio fino atrás, porque o fio fino tece junto com o fio principal, tá? Então nessa área aqui está o fio principal e o fio fino, assim como nessa também. Por isso que a gente levanta a agulha. Vocês vejam, quem viu a live sabe do que eu estou fazendo. Quem viu a live, quem viu a live sabe do que eu estou falando, né? Para conseguir um tecido como esse que fica rendado de verdade, tá, gente? Ó, não é simulação, é um rendadinho mesmo. Espero que esteja focando, tá? Fica esburacadinho mesmo. Olha lá, aí chegou, tá? E esse rendadinho aqui é muito funcional. Só que se você faz ele como jacar, aí ele perde a funcionalidade. Ele vira um tecido feio de se ver. Ele não fica legal, tá? A Meire também mandou uma transferência através do Pix. Muito obrigado. Teve mais uma transferência que eu não sei se eu posso falar. Mas eu acho que não. Pera lá. E teve um recadinho aqui que a Paty me mandou e eu vou acabar não falando, tá? Mas foi um recadinho, uma coisa pessoal, tá? Por isso que eu perguntei pra ela se podia aquela hora. Então, Meire, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é assim que a gente contribui com o trabalho de um produtor de conteúdo. Mais uma coisa que eu tenho que falar no carro da Lanofix é sobre a alavanca de chamada automática, ou aquela alavanca que trabalha com as agulhas que estão na posição D, tá? Uma curiosidade é que na Lanofix a posição é D, na Eugene a posição é E, tá? Não sei se vocês já notaram isso, tem essa diferença. Eu acho que tá dando um probleminha no foco, né, gente? Deixa eu só colocar aqui e voltar. Pra mim não travou não, viu, Prati? Se não voltar o foco, gente, deixa eu ver. Porque foco é uma coisa importante, né? Vocês não conseguem ver. Ora bolas. Não era pra fazer isso. Ah, não, voltou o foco, sim. Tá certinho o foco. Deixa eu fazer um negócio, gente. Saiu uma configuração aqui que eu tava usando, muito importante, saiu. Abrir modo tela dividida. Streamlabs, muito bem. Deixa eu deixar maiorzinho aqui, assim. Muito bem, gente. Só uns probleminhas técnicos de novidades que a gente está colocando no canal, então acontece. Fazer ao vivo é assim, né? Ó, aqui nós temos a alavanca de chamada automática. Na Lanofix eu tenho uma de cada lado, tá? Posição 1 não trabalha com as agulhas que estão na posição D, ou seja, a gente usa para inclinar ombro, fazer calcanhar de meia, trabalhar com o tricô que a gente chama de tricô parcial, né? Ou carreiras encurtadas. E posição 2 que trabalha com as agulhas, ou seja, chama automaticamente as agulhas da posição D para a posição de trabalho, tecendo a carreira com elas. Por isso a alavanca é de chamada automática, tá, gente? Beleza? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui são os guia-fios do Trama, que na Eugene também tem. Escova do Trama, tem as escovinhas do carro, que são essas escovinhas redondas. Deixa eu ver se está pegando, tá? Tem a escova, que não é uma escova, né? É uma engrenagem. Tem a escova do recolhido, tá? Que nessa aqui é retrátil. E a outra escovinha do outro lado. Essas escovas que tem gente por aí que fala que é para tirar porque não serve para nada e que não, tá, gente? Não é para tirar. Você vai estar causando um problema a longo prazo na sua máquina de tricô, certo? Tem um monte de cromadinho de agulha. Tá saindo o cromado dessas agulhas. Mas eu já encomendei agulhas novas, então... Infelizmente, gente, o níquel, quando não é bem feito, é dose. Quando é cromado com níquel, né? Niquelado, na verdade. Bom, deixa eu ver se tem alguma dúvida, né, nos comentários já.
Deixa eu só colocar aqui. Merida, boa noite. Patrícia Lopes, contaram o que pra mim? Gente, será que eu boiei? Não, Paty, é que eu ia daquele recadinho que você me mandou, que eu perguntei se podia falar. Acho que é isso. Boa noite, Diná. Boa noite, Lanir. Tá dizendo que comprou uma SK280, parabéns. Vera Fischer, boa noite, seja bem-vinda. Rosália Tricô, a minha é Eugin. Rosália, hoje eu vou falar de Eugin, tá? Patrícia Lopes, travou o vídeo? Não. Está sem foco? Não travou. O foco já voltou. Voltou o foco, melhorou o foco. Eu me assustei quando perdeu o foco. Achei que tinha travado. Estela, oi, cheguei. Depois vou ver tudo. Obrigado, Estela. Maria Isabel, meu carro não tem as escovas do recolhido. É aquilo que eu falei. Pode ser que sejam escovas que dá para desparafusar, tá, Maria Isabel? Então tem duas versões de escovas. Essas que são retráteis. A 321 tem algo parecido com essas que são retráteis, como eu já mostrei. Mas a SK280 tem dois modelos. Tem a escova que é removível, que não é na verdade uma escova, é um disco de borracha, tá? Disco de borracha que a SK280 atual tem. Então não são escovas, é um disco de borracha, e nessa daqui é esse modelo, beleza? Agora eu vou passar para o carro da Eugin, gente. Quem estava falando da Eugin aí, agora chegamos aqui, tá? Infelizmente, não cabe os dois carros na tela, ok? Não dá para colocar. Ou será que cabe, hein? Deixa eu tirar do modo... Deixa eu ver... Eu acho que vai dar. Tcharam, tcharam. Vocês vão... Vai ver tudo meio torcido aí, gente, mas eu já tô voltando, tá? Centralizar na tela. Aí, aproveitar e deixa eu ajeitar a mesa. Muito bem, porque eu vou diminuir um pouquinho mais. Qualquer coisa eu puxo a mesa para frente. Eu quero colocar os dois carros juntos, gente. Eu tinha testado isso antes e não tinha dado muito certo, mas agora eu cismei que eu quero. Transformar, centralizar a tela. Pronto. Será que vai dar? Deixa eu puxar um pouquinho essa mesa para mim. Não, não dá para puxar a mesa para mim. Vou deixar o carro aqui e deixar o outro carro aqui em cima. Não dá, tá vendo? Ó? Não cabe. Adiós. Transformar. Ajustar a tela. Acho que agora vai. Não vai. Os dois juntos não dá. Mas a gente vai fazer assim, ó, tá? Bom, eu acho que quando a gente está falando de carro Eugin, primeiro quando a gente está falando de máquina Eugin, não é nem de carro Eugin, mas é mais sobre o tipo de máquina que a gente tem mais disponível no mercado hoje, né? Então a Eugin é uma máquina que está mais difundida no mercado brasileiro por conta como se falava na época, né? Por conta da distribuição que se tinha das máquinas Eugin de costura, tá? Então eles tinham uma rede de distribuição aqui bem grande e eles... Deixa eu colocar o carrinho aqui, pronto, ficou bonitinho. E eles aproveitaram dessa rede para distribuir as máquinas de tricô, é isso que eu estou querendo dizer, tá, gente? Vocês viram um monte de ajuste aí, isso acontece geralmente nos programinhas ao vivo, tá? Eu acho melhor ficar de perto assim, tá, gente? Então, qualquer coisa eu pego o carro e mostro. Deixo ele na mão assim, ó. Carro da Lanofix, tá? Então a gente tem aqui. Agora eu vou começar a relacionar, beleza? Daí eu tiro Eugin. Lanofix, Eugin, beleza? Vamos relacionar as coisas agora, gente. Na Eugin, o que faz às vezes da alavanca lateral, tá? É o botão de mudança. Esse botãozinho aqui, que não tem na Lanofix, né? Então aqui a gente tem a opção de tecer em ponto meia, nessa posição que está aqui agora, que eu estou apresentando para vocês, que é NL. Tem a opção de tecer com a cartela, que é o KC, que a gente sabe que memoriza a primeira carreira, e a gente deixa aqui para trabalhar com a cartela, porque fica engatado na correia de transmissão. E o CR,
que é essa posição aqui, que é para liberar o carro da máquina, ou seja, quando eu coloco no CR eu consigo tirar o carro da máquina sem deslizar ele para um lado e para o outro. Faz mais ou menos, às vezes, dessa alavanca de liberação aqui da Lanofix, certo? Muito bem. Em conjunto com o botão de mudança no KC, que trabalha com cartela, a gente consegue fazer os pontos que são escolhidos nos botões. Então, desse lado aqui é o TUC, aqui é o MC ou o Jacar, que o meu inclusive está meio que emperrando. Eu tenho também o Parte, que é para fazer o deslizado, equivalente ao deslizado, e o TUC lá é equivalente ao recolhido na Lanofix, e a gente já sabe que tem na 280 tem o mesmo nome. Tá? Deixa eu dar uma coisada aqui, gente. Pronto. Muito bem. Nós temos, então, os botões de desenho. Tem a alavanca que libera os botões. Tá? Então, isso aqui não é assim na Lanofix. Isso daqui faz, às vezes, do botão, ou melhor, da alavanca, de tecido na Lanofix, tá? Muito bem. Temos aqui a alavanca NH, que é igualzinho à alavanca de chamada automática da Lanofix, tá? Só que aqui entra o porém, né? E o porém, ele é seria uma desvantagem para a Eugene, tá? Aqui na Eugene a gente trabalha para fazer, às vezes, dessas duas alavancas, né, uma de cada lado na Lanofix, a gente trabalha com a alavanca NH, ou botão NH. Tá? Então, na posição N, tece as agulhas que estão, no caso da Eugene, na posição E, e na posição H, não tece. N de normal position, H de hold position, ou seja, posição que segura as agulhas naquela mesma posição. Certo? Muito bem. Qual que é a desvantagem? Na Lanofix, eu consigo fazer isso de um lado para o outro. Ou seja, eu posso escolher o lado que vai recolher a agulha. O que me facilita na hora de fazer alguns pontos com seleção manual de agulha. Tá? Então eu seleciono o manual, faço o que eu tenho que fazer para uma carreira. Na próxima é para ter 100.6. Eu já deixo isso aqui setado. Uma assim na posição 1 e a outra na posição 2. Para fazer esse jogo de formação de pontos, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Eita. O Zé tá feliz. Oh, Deus. Bem feliz. Muito obrigado para você que fez o que fez e sabe o que fez. Muito, 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 muito obrigado. Mesmo. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Nossa, gente, tá calor aqui hoje, viu? Eu tô suando. Com 3 lâmpadas acesas na testa. Tá lindo aqui. Então eu tava falando da vantagem que é ter uma alavanca lateral. No caso da Lanofix, né? Eu tenho uma alavanca para cada lado. E isso para fazer alguns pontos com seleção manual de agulhas funciona muito bem. Porque eu posso, se necessário, inverter. Aqui desse lado não vai tecer as agulhas da posição D, já desse tece. Então eu não preciso ficar mudando a alavanca NH, no caso da Eugene, a cada vez que eu preciso que ele trabalhe com as agulhas da posição em suspenso. Vou falar em suspenso porque em uma máquina de um jeito, na outra de outro, tá? Deixa eu ler aqui, gente, um pouquinho. Giovanni, eu confesso que não gostei desse disco de borracha da 280. Se você deixa ele na máquina para TC.6, você não vai gostar mesmo. O ideal é você tirar ele se você for TC.6, né? A máquina fica mais dura, mas para TC recolhido precisa dele. Trabalhar em TUC na Lanofix precisa do disco. Assim como na Eugene também precisa, tá, gente? Tem até o buraco aqui para colocar as escovas, tá? Do TUC, né? Do recolhido. Tem que ter as escovas, senão pode dar problema na hora de tecer. Zé, mas o fio enrosca, não sei o quê. Gente, o fio não enrosca na escova.
O fio enrosca em alguma coisa para depois enroscar na escova. É muito mais fácil o fio enroscar numa rebarba de ferro que tem aqui, de uma provável batida que deu na máquina, do que enroscar, por exemplo, na escova para enrolar. Não. O que entra em contato com a escova não é o fio, é o tricô já pronto, tá? É, lógico que as escovas do recolhido estão mais próximas do guia-fio, pode ser que ele encoste no fio, mas não é para enrolar simplesmente, tá? A Vera disse que coloca lano fixo do lado que cabe. Até cabe, Vera, mas não fica tão perto, né? E eu gosto das pessoas terem clareza daquilo que elas estão vendo. Não sei. Eu tentei antes, eu falei, mas ficaria muito, muito longe. Berenice Liberato, boa noite, Zé, e a todos. Boa noite, Berenice, seja bem-vinda. Patrícia Lopes, risos, também um calor... Rio Grande do Sul, risos, ó. Também está um calor absurdo, com risco de temporais em pontos isolados. Ou seja, apenas estragos, nada de chuvas. Suficiente para aliviar a seca, pois é. Aí a Mariana tá dizendo aqui que ela acha as escovinhas de boa, tá vendo, gente? Né? Só que as escovinhas têm que estar no lugar, né? Deixando isso bem claro. Muito bem, gente, vamos lá. Eu falei de uma desvantagem da Eugene com relação ao Lanofix no botão NH. Agora eu vou falar de uma vantagem da Eugene em relação ao Lanofix nos botões de desenho, tá? Por quê, gente? A gente consegue fazer um terceiro ponto, terceiro não, né? Quarto ponto, que usa os botões, porque o trama não usa os botões, né? Nem a alavanca de tecido na Lanofix. A gente consegue fazer um quarto ponto que é o lace-like, tá? Tem alguns livros de ponto que é usando ou o tuque da direita, tuque da esquerda com o parte da direita, ou o tuque da esquerda com parte da direita, da esquerda. Tuque da direita com parte da esquerda, é isso que eu falei, tá, gente? E isso forma um tipo de ponto diferente, ou seja, tem essa vantagem. Você consegue fazer recolhido para um lado e deslizado para o outro. Prometo trazer uma live com a Eugênia onde eu trato sobre esse assunto. Beleza? Muito bem. Então essa é uma vantagem da Eugene em relação à Lanofix. O resto, gente, é tudo muito igual. Acionador de conta-carreira, escovinhas do trama, que a diferença é que o botão é aqui na frente, né? Aqui tem os guia-fios do ponto tramado. Nossa, gente, o que está acontecendo aqui? Ah, tá. Que susto. Eu, hein? Tava fora do lugar essa peça aqui. Guia-fio, né? Esse aqui dá para colocar, eu acho, as duas. Vamos colocar elas assim, ó. Tcharam! Ó, Lanofix SK280, Eugene. Certo? Guia-fio da Lanofix. Tem entrada 1, que é a principal, e entrada 2, que é do fio de contraste, no caso do jacar rendado. A Eugene só muda o nome. Guia-fio principal é a entrada A, e o guia-fio secundário, ou seja, o do tecido do jacar ou o segundo fio, que é só do jacar na Eugene, né, gente? É guia-fio B. Só isso. Tá bom? Deixa eu ler aqui umas perguntinhas. Patrícia Lopes, não lembro se já teve live para solução de problemas comuns, tipo as alcinhas dos fios que às vezes acontecem nas laterais. Muitas tricoteiras se obrigam a ficar puxando o fio no início. No início da carreira, no caso, né? Maria Isabel em fios. Nossa, não conhecia Lace Like, quero live, tá vendo? Patrícia Lopes, início de cada carreira. Zé, por que o manual da 280 em inglês tem mais de 100 páginas e em português não? Porque o manual da 280, se não me engano, ele acompanhava também algumas versões, tá, Rúbia? Não é sempre isso. Ele acompanhava também o manual de confecção. Uma coisa assim. E aí tem mais páginas, tá? Verdade, Mariana. Eu estou verde com essa história desse ponto lace-like. Pois é. Né? Eva Alves, boa noite, Zé. Boa noite, gente. O lace-like eu posso mostrar para vocês, tá, gente? O que diz o nome lace-like, né? Seria parecido com rendado. Mas já digo que não parece, tá? Já aviso que não. É alguma coisa semelhante, mas não fica. Não fica esburacado, tá, gente? Já falei dos guia-fios, falei das escovas. Botão de liberação, né? Que a gente tem aqui esse vermelhinho. Opa, deu uma travada aí, hein? O que tá acontecendo? Botão de liberação, que esse vermelhinho é a mesma coisa que o CR aqui na Eugene, né? Que vocês não estão vendo. CR, posição no botão de mudança.
Por baixo os carros são muito parecidos, é um monte de pecinha de metal móvel que tem que estar sempre bem lubrificado e bem limpo, né? A SK280, o carro é mais pesado, gente, parece que é mais robusta, e eu acho que é. Não falei nada, tá? E é a Eugene Brother 840, né? Zé, nessa live você vai falar só dos carros? Só, gente. Só porque eu não tenho como ter uma máquina em cima aqui da mesa, né? Duas máquinas. Porém, eu vou trazer isso na próxima live, tá? Eu quero, na próxima live, falar sobre a máquina, o corpo da máquina, para mostrar as diferenças entre a SK280 e a Eugene Brother 840. No carro, gente, a gente tem essas vantagens, entre aspas, né, da Eugene, né? Uma das vantagens da Eugene que eu quero falar agora também é, que não é bem vantagem, mas uma coisa que é mais fácil de fazer é, na Lanofix, para você fazer deslizado para um lado e tecer do outro, ou recolhido de um lado e tecer para o outro, você tem que trabalhar em conjunto com a alavanca de tecido e as alavancas laterais. Então, nessa combinação, por exemplo, eu estou tecendo para a esquerda e deslizando para a direita porque eu estou aqui com a alavanca de tecido no deslizado. Na Eugene é mais fácil. É só você apertar o botão de um lado ou o botão do outro. A mesma coisa no Tuque, o botão de um lado e o botão do outro. Tá? Até aí, ok. Né? Não compensa ainda o fato da Eugene 840 não ter o jacaré rendado. Só disse. Tá? Não estou afirmando nada. Na verdade, estou afirmando sim. Tá? E aí, gente, eu vou voltar agora a conversar com vocês. Deixa eu apagar essa luz aqui. Antes eu vou voltar, né? Tcharam. Não voltou. Ou voltou? Voltou. Voltou sim. Vou apagar essa lâmpada aqui. Só que demora, né? Ah, agora voltou. Parabéns. Muito bem. Gente, eu quero conversar com vocês hoje. A gente já fez o conteúdo. Eu quero que vocês me tragam dúvidas. Lembrem-se, eu estou com tudo montado aqui. Eu posso voltar para a imagem da câmera dos carros. Então, a hora que vocês quiserem, é só fazer pergunta. Tá? Sobre o tema. Beleza? Olha só. Não, deixa quieto. Fui para o Google e não achei na dica de nada de Lace Like. Fico como? Peraí. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tem. Tá bom. Tá vendo? Já começou. Estou aqui com quem? Livro de pontos da Eugene. Eu ia falar Lanofix, mas é Eugene. E vamos aqui abrir o nosso livro de pontos. Para isso eu preciso mudar de câmera. Mudei agora, só dando um cliquezinho ali no nosso... como é que é o nome? No trem ali do celular. Deixa eu ver como é que tá. Eu vou dar uma diminuída para que caiba o livro inteiro, tá, gente? Deixa eu... Eu não sei porque que eu tô fazendo isso de longe, assim, desse jeito. Tá mais fácil. Transformar. Centralizar na tela. Pronto. Aí eu consigo puxar ele um pouquinho mais para cá. Bora lá, gente. O que acontece aqui, esse é o livro de pontos, como eu já falei. Tem 500.965 cartelas. E aqui, ó, na página 125... 125. Eu tenho o que a gente chama de lace like, tá? O que é o lace like, ó? Não sei se vai dar pra ver aqui, mas aqui tá escrito assim, ó. Tuque de um lado, parte do outro. A cartela é essa. O desenho fica um pouquinho diferente, o ponto fica um pouquinho diferente. Vou chegar mais perto. Ele recolhe para um lado e desliza do outro, tá? Por que chama lace like? Porque lembra rendado? Não sei. E aí também não tem muita coisa, tá? A gente tem mais alguns desenhos aqui, ó. Parece muito com tuque, gente. Não tem muita coisa, tá? Quem quer isso aqui, hein? Quem quer que eu ensine a fazer isso aqui? Eu ensino.
E agora eu vou falar de graça, ainda ensino de graça. Gente, vamos voltar, porque o assunto é sério agora. O assunto é um pouquinho sério, Olha só que lindo meu crochê. Vocês podem perguntar, hein, gente. Deixa eu ver. Zé, existem cartelas que se usa um tuque na Lanofix? Não é possível. Muita gente não sabe como resolver isso. Não dá para resolver, Paty. Infelizmente não dá. Tá? Não dá mesmo. Por que que não dá? Quando eu abro a alavanca lateral do meu... A alavanca lateral do carro da 280 e eu tô no tuque, eu automaticamente, quando eu volto com a alavanca aberta, tá recolhendo em todas as agulhas. Não dá. Tá? Isso aí é vantagem da Eugene, inclusive, não só pelo carro ter os botões, mas por conta de como é feita a seleção da Eugene. A seleção da Eugene é aparente, né? Então, assim, já está separada as agulhas que vão trabalhar com o tuque, né? Quando você volta, independente da seleção, se o tuque não está apertado, que é o caso, né, com um toque só apertado, não tem como você reproduzir isso na Lanofix, tá? Desse jeito, ou seja, automático com uma cartela que tá ali, que você resolveu usar um lado só. É claro que se você perfurar uma cartela, que seja uma carreira de tuque e uma lisa, uma carreira de tuque e uma lisa, e trabalhar com os dois tuques na Lanofix, você consegue reproduzir isso. Então aí você tem que, na Lanofix, trabalhar a conversa com a máquina, como que você se comunica com a máquina através da cartela, certo? Uma coisa, gente, que eu preciso fazer, que eu faço quase toda a live, e eu vou fazer hoje, quando tá chegando aí perto de 1 hora de live, eu quero esclarecer uma coisa para vocês, né? O tipo de trabalho que eu faço aqui é como se fosse uma aula particular para 55 pessoas agora que estão online assistindo a minha live. Uma aula particular minha, na casa que eu estou chegando na casa de vocês, no dispositivo de vocês. A aula particular custaria R$120 se fosse presencial, né? Eu tenho 55 pessoas e eu estou dando uma aula particular para 55 pessoas 1 hora, ou seja, metade de 120, R$60. Vezes 55 pessoas, eu tenho um total de R$3.300 que eu ganhei. É claro que eu não conseguiria dar 55 aulas simultaneamente, né? Mas eu ganharia R$3.300, gente. Eu estou fazendo isso aqui no YouTube contando com a colaboração de vocês, né? Para que o trabalho continue sendo feito. Eu conto, tô suando, gente. Tá molhando a camiseta. Então eu conto com a colaboração de vocês. É isso, nada mais e nem além, tá? Zé, mas você poderia fazer mais conteúdo, você poderia, né? Não dá, gente. Eu faço esse conteúdo que eu faço hoje porque é aonde meu braço chega, tá? É aonde meu braço alcança. E eu continuo fazendo ele porque é possível fazê-lo ainda, porque existem custos que são cobertos pelo Apoia-se, por exemplo. Tá? Se um dia, de repente, o Apoia-se deixar de existir e eu tiver que tirar do meu bolso para pagar a internet, que é o que eu uso para fazer esse trabalho, não compensa mais, né? Então eu faço isso toda live quando vai chegando perto de 1 hora para vocês terem a ideia. Maria Isabel, muito, muito, muito obrigado pelo seu superchat. Esse superchat entra pro ganho do YouTube. Isso ajuda muito, Zé. Muito mesmo. Muito obrigado, Maria Isabel. E aí eu tô colocando isso, gente, para que quem puder sentir no coração, como a Maria Isabel fez agora, que pode ajudar, sente no coração que deve fazer isso. Não precisa ser uma contribuição grande, mas que se faça essa contribuição, seja por Pix, através do Apoia-se, com R$20 ou mais para participar do grupo, né? E também através do Superchat, como fez agora a Maria Isabel, tá? Então, gente, eu estou atrelando uma meta que é minha, ela é particular, eu não vou compartilhar com vocês, porque eu acho que seria insidioso não sei se é o termo, mas seria até um assédio, né? Ficar falando, olha, gente, vamos bater uma meta de R$120, 150, 140, 100... Ainda não me soa bem isso aos ouvidos. Se um dia soar e eu ver que dá certo e eu achar que é legal, eu farei, tá? Mesmo, divulgarei a meta. Mas sim, a meta foi batida, tá? Então, assim, tem conteúdo, vai ter coisa legal, vai ter... Hoje não tem um segundo conteúdo, né?
mas na verdade esse conteúdo que eu estou dando agora ele é intercalado, ele é encadeado, né? Então não compensa muito levar para além disso, né? Fazer, eu vou fazer um segundo conteúdo. Acho que a conversa que a gente vai ter hoje, inclusive, que não é a conversa séria ainda, a gente pode levar como conteúdo, porque Solange Conrad, muito obrigado, contribuição certamente do Google Rewards. Tô para fazer o vídeo do Rewards, vou fazer logo logo. Eu só estou realmente pensando e estudando se eu posso fazer isso no YouTube, tá? Nós temos aí 53 pessoas online e eu tenho certeza que dentre essas pessoas, quem não está participando do chat, né? Tem gente que faz vídeo, que nem a Maria Isabel faz vídeo pro YouTube de crochê. Deve ter gente que faz vídeo, que me assiste, né? Eu assisto alguns canais. Eu tenho... Uma vez eu falei isso na live, eu vou falar de novo. Uma vez eu estava navegando pelo YouTube, procurando para fazer esse tapete aqui, porque sim, eu assisto vídeo, gente, de crochê. Eu sei seguir gráfico, sei tudo, mas eu me dei muito bem assistindo vídeo. Eu pego o começo da carreira, eu pauso o vídeo, daí faço minha volta toda, cada dia vai demorando mais, né? Então, isso não é bom pro vídeo, porque você fica pausando, né? Você fica quebrando, às vezes eu saio do vídeo e volto de novo. Você quebra, você gera visualização, mas você quebra a retenção. Mas o pessoal de crochê está acostumado já. A retenção talvez não seja um item tão relevante para eles, né? Retenção é o tempo que vocês ficam assistindo, tá, gente? Da retenção média, né? Então, eu procuro apoiar os canais de crochê, procuro dar meu like, curtir, tá ali assistindo. Eu assisto geralmente o vídeo inteiro para depois ver ele picotado desse jeito. Vocês vão se habituar com isso aqui no canal, porque todo vídeo de peça que vai ter atrelado à apostila vai ser o vídeo de play pause. Presta atenção nisso. Tá? Vai ser vídeo de play pause, ou seja, eu vou, durante o texto ali, falar, gente, ó, daqui um tempinho vai chegar a hora de vocês darem um pause para que vocês façam essa etapa aí no seu trabalho, na sua máquina. E aí eu já vou passar para a próxima etapa. Então pausa, termina, chega na carreira tal, aí eu vou dar todo o ponto de referência, tudo bonitinho, por isso que tem que ser muito bem escrito o roteiro de um vídeo desse, né? E fazendo um trabalho de qualidade, gente, aqui, né? Eu acho que eu nunca desmereci o trabalho de ninguém, tá? Eu nunca, diretamente, pelo menos, nomeando, né? Deixar isso bem claro. Não é porque eu sou covarde, é porque eu não quero causar intriga nem encrenca. Eu não quero mesmo. Porque, sim, se tiver que fazer, gente, react, né? Que são vídeos reagindo a vídeos ou a coisas que eu vejo publicadas na internet, muito obrigado. Chegamos mais uma transferência através do Pix aqui. Olha só que maravilha. Isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui. O pessoal me mandou mensagem. Agora eu consigo... Vou tirar daqui. Modo de desempenho. Pronto. Assim não trava mais. E consigo ter o meu WhatsApp aberto. Pelo menos eu vejo que o pessoal está me mandando, se manda alguma coisa. Ui, peraí que o ventilador caiu. Oh, meu Deus, mas você estava em pé até agora, queridinho. O que houve com vossa pessoa, com vossa senhoria? Fica mais lento para você não cair. Eu tive que fazer isso, gente, senão ia ficar ruim lá, ia ficar fazendo barulho. Solange, Zé, esses livros de pontos, essas cartelas servem para as duas máquinas ou tem diferença? Quando se trata de ponto recolhido, tradicional, ponto jacar, tradicional, ponto deslizado, sim. Ponto trama, sim, serve. Quando é rendado, não. Aí tem que recorrer à live que o Zé fez sobre como usar as cartelas de rendado da Eugene na Lanofix. Tá? Dá para usar. Mas da Lanofix na Eugene já não dá. Tem diferença. Lanir Carvalho, Zé, o botão na minha não funciona. Para que...
Para que serve mesmo? Lanira, eu não entendi sua pergunta. Zé, o botão no na minha não funciona. Eu não entendi qual que é a sua pergunta, tá? Vera Fischer, o teu trabalho é de muita qualidade, adoro. Obrigado, Vera, obrigado mesmo, eu fico muito feliz. Paulo mandou também um superchat de R$5. Paulo, muito, muito obrigado. Como eu digo, essa colaboração sempre é importante para quem produz aqui no YouTube, tá? Patrícia, você está com sotaque bem paulista. Faz um sotaque gaúcho pra gente que a gente ama. Agora que você pediu para eu fazer isso, Patrícia, agora é que não sai mesmo. Mesmo. Não vai sair. Baguria, não consigo fazer sotaque gaúcho assim, você pedindo para fazer. Não consigo sair uma coisa meio ali, meio Paraná cantado, meio gaúcho, né, ali de Porto Alegre. Não sei. Não consigo. Gente do céu. É a Patrícia, gente. A Patrícia consegue umas coisas para eu fazer. É impressionante. E só para quem não entendeu essa brincadeira, é o seguinte: eu sou um cara que eu tenho uma língua muito influenciável, vamos dizer assim. Então, se eu estou no Rio de Janeiro, é tipo, esqueci o isqueiro na esquina da escola e acabou. 2 dias lá eu começo a falar igual carioca. Igual não, né? Mas pega o maneirismo. Eu conversando com a Adriana hoje, conversando com a Paty, e conversando com a Vera também, esse povo é tudo do Sul, eu fico falando que nem eles. Que eu vou fazer o quê? Não consigo, tá? Lanir Carvalho, NL. NL, Lanir, é para fazer ponto meia. Então meio que parece que ele não funciona, mas a posição NL na Yojin, que é essa aqui, ó, tá? Nesse botão aqui, viradão para cima, ele é a posição para fazer ponto meia. Agora, se você não consegue girar ele até lá, aí temos um problema técnico, tá? E assim eu me derreto todinha. Patrícia. Adriana Velasco, eles têm que visitar nossos pampas. Ele tem que visitar nossos pampas. Vou sair daí de é bombacha? Não é bombacha que fala. Eu não lembro como é que é o nome. Mas daquela calça, né? E a bota, e todo o traje típico gaúcho, né? Eu tenho certeza que vocês vão vestir assim quando eu for aí. Eu tenho certeza. E vão tirar foto ainda e vão postar no Facebook, no Instagram, vão fazer vídeo, postar no YouTube. Eu tenho certeza. Rúbia Moraes, eu tenho esse livro e nunca usei. Tá vendo, Rúbia? Giovanni, vai falar mineiro também? Já fui para Belo Horizonte, Ó, eu vou falar um negócio aqui para vocês. O mineiro é a coisa mais fácil de conseguir, não tem jeito, não. A gente consegue, sabe, falam aqui, né? Entendeu? É mais fácil, porque é um jeito gostosinho de falar, né? Qual é as palavras? Você percebe que mineiro nunca termina a palavra. Mineiro sempre tá falando pela metade. Tem jeito. É sempre assim. Sabe? Você vai falar com o mineiro come as palavras, as letras ali, deixa tudo meio que incompleto, né? É claro que eu não tô criticando, tá, gente? Fica isso bem claro. Né? Tô só tentando fazer o mineirinho. Lá, a Vera tá falando que é bombacha sim. O pessoal já falando que vamos sequestrar. Né? Vocês tomem cuidado, gente, porque se eu for sequestrado mesmo, o povo vai atrás dos 6. Ai, ai. Xiripá. Deve ser o nome, acho, né? Rosane Mello. Mas bate? O que é isso, guri? Aí, tá vendo? Se esse sotaque carregado que vocês querem, bate, guri, tu tá fazendo aí? Gente, é quase um espírito que incorpora. Ai, gente do céu. O ventilador caiu de calor, gente. Tá ruim aqui a coisa, viu? Tá tenso o negócio. Vocês não têm ideia. As lâmpadas... deixa eu apagar isso aqui, pelo amor de Deus. Vocês estão me vendo meio escuro até agora por causa da lâmpada. Vamos lá, Ivanete Aguilera. Zé, se eu colocar uma cartela de tuque e só apertar uma tecla de tuque, pode ser feito, certo? E na Lanofix, com alavancas laterais, colocando uma delas na bolinha e outra no triângulo, efeito Eugene? Não. Acabei de explicar isso, acho que você não estava na live, Ivanete, mas vou explicar de novo, sem problema nenhum. Não dá para fazer isso. Você não consegue enganar a Lanofix desse jeito. Por quê? Alavanca no tuque ou no recolhido, né? na Lanofix, tá, gente? Alavanca de desenho de tecido no tuque e a alavanca lateral na bolinha vai recolher todas as agulhas.
Ele não faz distinção. Na Eugene dá para fazer isso porque você tem um botão de cada lado, tá? Então não dá para fazer. A opção disponível seria você fazer uma cartela própria para fazer isso na Lanofix, tá? Adriana Velasco, eu já durmo com ele todas as noites. A Adriana tava me contando isso hoje, gente. Ela tem, e não é a primeira pessoa que me fala isso, mas que eu me assiste tanto o vídeo, vê a live e tal, que acaba dormindo, pegando um sono, né? Isso acontece comigo com as lives da Lorelai Fox. Porque a Lorelai tem uma voz calma, um jeito calmo de falar, dá uns surtos de vez em quando? Dá. Mas ela é calma, daí, não adianta. Eu acabo assistindo e dormindo. Ou, agora que eu tenho Spotify, né, finalmente, eu tenho uns áudios de meditação e de musiquinha pra dormir que é uma maravilha. Uma delícia. O Zé tá inspirado na prosódia hoje, disse a Mariana Mello. Patrícia Lopes, Drica, nós dormimos, né? Fica o Zé zelando meu sono, ó, que bonitinho. Cláudia Silva, Bagudi, tu consegue qualquer idioma ou sotaque? Não, idioma não, né? Mas sotaque talvez sim. Stella Portes, oi Giovanni, senti tua falta aqui, ou é impressão minha? Então, Stella, Giovanni é professor, é professor do Estado. Então, assim, eles somem. Quando chega final de ano e começo de ano, eles desaparecem. Eles entram, não sei, acho que no estado de latência, né? Trabalhando, tá? Latência trabalhando. Eles somem por causa disso, gente. O final do ano pro professor é complicado mesmo. Professor da rede estadual, professor de escola, né? Marlene Santos, comprei linha peludinha na Lanofix, adorei, obrigado. Esse fio peludinho que a gente vende lá é maravilhoso mesmo. Eu quero trazer ele para fazer coisas aqui no canal também. Cecília Yuriko, uai só, esse trem de falar que mineiro não termina, meu marido não vai gostar. Detalhe, ele é mineiro, né? Mas não termina mês. Não termina mês. Olha, o mesmo do mineiro é mês. Giovanni, que é mineiro, tá aqui, não me deixe mentir, por favor. Né? Então você nunca fala mesmo. Se você chega falando mesmo em Minas, eles olham pra você estranho assim e falam, aqui, qual que é a sua? Né? É mesmo, não é mesmo não, é mesmo. Né? Nada disso não. Ai, gente do céu. Giovanni Patrícia, vou aí só pra comer churrasco com chimarrão. Rubem Moraes, assado de carneiro. Stella Portes, o que é isso que você falou que é bom pra dormir? O Spotify é uma plataforma de música. Mas se você procurar no Spotify, tem no YouTube também. Eu uso o Spotify porque dá pra apagar a tela do celular. O YouTube Premium eu não tenho ainda. Né, YouTube? Podia dar uma assinatura, né, YouTube? Mas tudo bem, vai. E aí eu coloco áudios de meditação, música para meditar. Tem meditação guiada também, que ele vai. É uma vozinha que vai falando. Eu fazia isso quando eu era criança, gente. Criança na escola, ainda por cima, que até a primeira série foi no colégio particular, sabe? Depois foi no colégio de vida, né? Colégio público ensina você, ó, ter vergonha na cara e se tornar um ser humano decente. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. E no colégio particular a professora Fátima, professora inclusive. Saudades dela. Eu tinha o telefone dela até um tempo atrás, eu não tenho mais. Ela deve ter ficado de saco cheio de eu ligar pra ela, né? Tudo bem. E a professora Fátima fazia sessões de chama relaxamento autógeno, tá? Funciona muito bem para quem tem insônia e se disponibiliza. Consegue ter, porque se tiver ansiedade fica difícil. Muito, né? Mas até a ansiedade dá pra melhorar com esse tipo de relaxamento autógeno. Procurem no YouTube ou no Spotify relaxamento autógeno. Tem bastante coisa, bastante conteúdo. Simone Alves, kkk, essa parte é demais, e é mesmo. Neuza Brassoroto. Zé, não entendi, Neuza. Patrícia Lopes, Giovanni, te faço um churrasco bem bagual. Eu quero ir pra casa da Patrícia só pra comer carne, gente. Tá? Então você já sabe, Patrícia, o dia que eu chegar aí, freezer cheio, tá? Por favor. Freezer cheio, o Thiago na churrasqueira. Beleza? E não é só de carne que o freezer tem que estar cheio, vou deixar isso bem claro, né? Que a gente vai calçar a jaca, assim, ó, que nem chinelo. Enfiar um pé na jaca, depois pega outra jaca, enfia o outro pé também. Já que vai enfiar o pé na jaca, aqui se enfia os dois. Não é mesmo?
Desculpa, Zé, eu peguei no sono. Fica tranquila, Manuela. Fica tranquila. Adriana Velasco, eu fico assistindo os vídeos em slow. Assisto várias vezes. Giovanni, penso que, penso que o 11 é 10. Nossa, não entendi, mas tudo bem. Eles pensam que o 11 é 10. É, 11. 11. Tá aí, mais uma coisa que o mineiro fala pela metade. 11. É 11. É 11. E é o legal que não é articulação de palavra mesmo. Não é que tem preguiça de falar, não é isso. É que a articulação da palavra deles é assim. Eu acho isso genial. Eu acho a nossa diversidade linguística maravilhosa. Vocês não têm ideia. Inclusive, Jana Viscardi é um canal do YouTube também. Agora eu falei que nem carioca. Jana Viscardi. É um canal do YouTube de uma linguista sensacional. Deve ter alguém aqui que já acompanha ela, eu tenho certeza. Patrícia Simone, eu amo esse chat. Vejo como aula não adianta. Sempre fui da turma do fundão. Neuza Brossoroto. Zé, eu levei minha máquina para arrumar e o rapaz tirou as escovas do tuque. Quem tirou? Aonde foi? Cobre ele. Essa é minha... Não tenho nem o que te dizer, Neuza. As escovinhas do tuque, elas ficam lá. Só quando você tem a possibilidade de tirar elas é que é removível. Na Lanofix 321, 22 e 23 era removível, 26 também. Na Eugene também é removível, tanto que as minhas não estão no lugar. Mas na Eugene tem, por exemplo, alguns modelos de Eugene vieram com ela retrátil também. Tá? Varia muito, mas para fazer tuque tem que estar lá. Certo? Mary Freitas, obrigado pelo superchat. Brigadão, Mary. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Dulce Freire, Zé, boa noite. Chegando atrasada. Fica tranquila que a live fica gravada. Patrícia Lopes, Zé, quando eu ia na aula, ou melhor, quando eu ia na aula, estava sempre sendo mandada para a secretaria. Pelo menos nessas aulas aqui o professor entende e sabe lidar comigo. Oh, que bonitinha. Estela Portes, obrigada, Zé. Giovanni, o que é bagual? É um churrasco bom, churrasco de gaúcho, churrasco que você vai sentir o gosto da carne, do sangue. Gente, deu até água na boca. Eu não gosto de carne mal passada, tá? A não ser que seja picanha. Aí eu tenho, né? Aí tem que ter aquele caldinho, né? Vegetariano deve estar tendo um surto agora. Vegano, então, nossa, caindo para trás. Mas sou carnívoro, né? Aquele caldinho é uma delícia, gente. É uma delícia. Cláudia Silva tá rindo. Patrícia Lopes, tu acha que... Tu sabe como é aqui, né? Vira e mexe e te manda o vídeo de churrasco. Pois é. Patrícia, bagual é um termo usado pelo gaúcho. É algo como forte, bem pegado. Bem pegado também significa a mesma coisa que bagual. Mas bem pegado é aquela coisa boa, né? Gente, vocês vão aguentar esse surto até quando? Giovanni, eles pensam que o ônibus é deles. Nossa, eles pensam que o ônibus é deles. Não, pera. Não, não é possível. Não, aí eu retiro o que eu disse. Não, não. Eu tô tentando achar. Ai, gente, eu não acho. Eles pensam que o ônibus é deles. Gente do céu, eles pensam que o ônibus é deles. Para o mineiro é. Eles pensam que o ônibus é deles. É isso aí. Vou nem comentar mais. Gente do céu. Pai amado. Eles pensam que o ônibus é deles. Mariana de Melo Brits, a Jana é ótima, concordo. Meire Freitas, mais uma vez, obrigado pelo superchat. Cheguei aqui de novo, falo de novo sim. Zé, aqui em Minas achamos que os paulistanos falam depressa, e falamos mesmo. Eu falo muito depressa, né, Dri? Zé, a Meire é uma baita parceira do canal, um verdadeiro encanto essa pessoa. Verdade, gente. A Meire, inclusive, Meire, muito, muito obrigado. Você tem feito um trabalho maravilhoso de marcar o tempo das coisas que eu falo nas lives. Obrigado, muito mesmo, de coração inteiro. É o famoso engajamento gostoso, sabe? Engajamento positivo.
Muito obrigado mesmo. Márcia Maciel, Zé, gostaria de ajudar, mas preciso saber como fazer um Pix. Márcia Maciel, você tem que ter uma conta corrente, tem que ter habilitado o Pix na conta corrente, que muita gente não habilitou por se sentir inseguro, apesar de ser seguro. É claro que você não vai ficar zanzando aí meia-noite tanto, né, com o celular. Ei, olha o Pix! Não, né? O Pix é feito pelo celular também, tá? Então, mas você tem que ter o Pix ativado, tá? E aí você faz a transferência via Pix. Como que você faz a transferência via Pix? Na descrição dessa live tem meu e-mail, josé.lancelotti@gmail.com. Lembrando que o Lancelotti dobra o L e dobra o T e é I no final. Então, soletrando, é José, ponto, sem acento, José, né? José, sem acento, ponto, Lancelotti, L-A-N-C-E-L-L-O-T-T-I, @gmail, ou seja, gmail.com, tá? Será que eu consigo? Acho que consigo. Chave Pix. Peraí, tá, gente? José. Ai, gente, eu não acredito que esse negócio vai fazer isso comigo. Que uó do Borogodó. É, não vai dar não. Sem chance. A não ser que eu faça assim. Será que vira? Vira. Aê, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Ó, chave Pix. josé.lancelotti@gmail.com. Tá aí. Gostaria de ajudar, mas não sei como fazer um Pix. Leonídia Antônia. Zé, boa noite. Por favor, me ajude. Já mandei o meu nome de máquina. Me mande seu zap para eu mandar a foto da máquina para você me ajudar. Se tem como colocar ela para funcionar. Muito obrigada. Leonídia, na verdade eu já respondi alguns comentários seus, tá? Que bom que você está aqui ao vivo. Você provavelmente tem uma máquina veloz, tá? Veloz eu não encontrei manual. Eu não sei se tem na Lanofix, então muito provavelmente se tiver, dá uma ligadinha na Lanofix, entra no site deles e pega o telefone, e aí eles vão te dizer se tem. Não é Velor, é Veloz a sua máquina, tá? Eu não tenho esse manual em PDF, não tenho como te mandar. Se alguém tiver aí, gente, por favor, entre em contato com a Leonídia para mandar o manual para ela, mas eu não tenho. Beleza? Muito bem. A Solange Conrad, caldo, Eca, deixa o boizinho no pasto. Eu tenho esse pensamento também, mas assim, não consegui ainda superar a carne, né? Um churrasco, então, nossa senhora. Sério, dá água na boca. Eu fui criado assim, né, gente? Então acho que uma mudança agora eu precisaria, se eu me tornasse vegetariano ou vegano, eu precisaria consultar um nutricionista muito bom, porque eu ia ficar muito ruim nos primeiros meses, acho eu, né? A Paty também dirige a churrasqueira? Não. É o Thiago, ela já até respondeu lá embaixo. Marília Lemos, minha máquina é uma Singer 322. Pelo que vi, é bem parecida com a Lanofix, mas ainda não me aventurei. 322 é uma Lanofix, tá, Marília? É uma Lanofix. É uma Silver Reed, mesmo que tenha o nome Singer, é uma Lanofix. Quem importou foi a Lanofix. A Singer importava em conjunto com a Lanofix. Beleza? A Cláudia Silva, o Thiago que vai assar pra nós. Olha, gente, morrendo de vontade agora de comer um churrasquinho. Eu tô com fome. O Thiago vai assar, ele adora a churrasqueira, que bom, ótimo. Cláudia Silva, oba. Tô assistindo o vídeo de limpeza, pelo resultado a contribuição será top. Olha. Olha. A cada vídeo assistido deixa as propagandas rolarem todinha. Obrigado, Meire, obrigado mesmo. Márcia Maciel, vou tentar assim que sua live terminar. Beleza, Márcia.
Beleza, Márcia, brigadão. É o aplicativo do seu banco, você faz o Pix através do aplicativo, tá? Gente, eu vou usar esses últimos minutinhos da live. Solange Corrade está dizendo, Zé, tô brincando. Não sou vegetariana e nem vegana. Não sei o que aconteceu. Não consigo mais comer carne de boi, vaca. Os demais eu continuo. Ah, entendi. Olha lá, o Paulo tem o manual da máquina veloz. Leonídia, entre em contato com o Paulo. Tá? Peraí, gente. Eu tô choquito com uma coisa. Choquito e feliz, né? Tem o manual da máquina veloz. Giovanni, Patrícia, seu churrasco deve ser trilegal. Daí. Daí é de Pato Branco, né? Pato Branco é Rio Grande do Sul ou é Paraná? Aí eu já não sei. Daí. Daí é do Rio Grande do Sul? É do Rio Grande do Sul. Patrícia, responde aí. Daí é daí? É muito triste, sim. Com cerveja polar. Masa. Masa deve ser que nem massa, né? Aqui em São Paulo. Nó. Gente. Matemos a meta mesmo. Maravilha. Olha lá, Trilegal daí é do Paraná. Mary Freitas, Patrícia, estou amando os vídeos. Passo o dia tricotando, assisto os vídeos, cada um melhor que o outro. Alguns eu vejo várias vezes, imaginando o que fazer com o que foi ensinado. Pois é, gente, porque os vídeos eles inspiram, né? Eu acho isso legal. Eles dão uma boa inspirada nas pessoas que estão trabalhando. Porém, já que estamos falando de vídeo, você que eu já comecei a falar, que está aí do outro lado, que também produz conteúdo, gente, vamos começar a se unir, né? Vamos começar a construir uma rede de coisa boa? Porque assim, tem gente que despencou agora e quer sentar na janelinha, tá? E é assim, na boa, gente. Eu acho que, primeiro de tudo que você tem que fazer, quando você vai abrir uma empresa, você vai entrar num mercado, o que você faz? Tá aqui os empreendedores de plantão que me respondam, por favor. Ah, eu resolvi que eu vou entrar no mercado de tricô à máquina no YouTube. Eu vou querer fazer vídeo de tricô à máquina no YouTube. O que você faz? Se você é um empreendedor responsável. Você vai fazer uma pesquisa, né? Você vai fazer uma pesquisa. Vai olhar o que a tua provável concorrência está produzindo, né? Vai dar uma olhada lá, ver o que está rolando, o que as pessoas estão fazendo. Peraí um pouquinho. Pato Branco é Paraná. Mariana Mello, estou ficando curiosa. Zé, vou assistir a live novamente e deixar minhas dúvidas no comentário e no grupo. Beleza. Patrícia Lopes, todos os negócios você faz pesquisa de mercado, conhecer o concorrente, definir o público. Patrícia acabou de dar a resposta, gente. Então, a gente faz uma pesquisa, né? Quando eu comecei lá no YouTube, em 2016, também plano de negócio, etc e tal. Se não for assim, não dá certo. A Patrícia tem razão. Eu comecei no YouTube assim, eu fui, com a minha rescisão, eu não lembro de qual emprego agora, eu comprei uma câmera, não foi com a rescisão inteira, né, mas foi com... Eu não lembro de onde que foi. Mas enfim, acho que foi da loja, inclusive, quando eu saí a primeira vez da loja. Eu comprei a minha câmera, que hoje está aposentada, coitada, e eu fui fazer vídeo pro YouTube. Porém, antes, eu falei, meu primeiro vídeo tem que ser uma coisa que ninguém ensinou. Né? E o que era meu vídeo? Eu estava ensinando a fazer cachecol. Nossa, Zé, mas ensinaram já zilhões de cachecol. Desculpa, mas cachecol com início arrematado e final arrematado fora da máquina, separado ele por separação, rendado, que depois de vaporizado, não é que não enrola, mas enrola muito menos, só tem o meu. Outro cachecol que eu ensinei, também só ensinei cachecol, né? Tô brincando, gente. Tem blues aí na história também. Em live, né? Outro cachecol que eu ensinei, cachecol coringa, né? Eu usei um ponto que estava presente no manual da máquina Lanofix, usei um ponto que estava presente no manual, no livro de pontos de uma 587, que depois eu descobri que era igual,
tá? Fiz um vídeo com um formato diferente de todos os vídeos que eu tinha visto, tá? E coloquei, inclusive é um vídeo muito bem assistido até hoje, tem mais de 30 mil views lá. E o que para o tricô à máquina, para o nosso nicho é bastante, tá? 30 mil views é bastante. Distribuídas no tempo até não é, mas assim, acumulado, por exemplo, que nem tem um vídeo, o primeiro vídeo do canal tem 120 mil visualizações, né? Então eu fui pesquisar, eu fui entender como é que era esse mercado para que eu não fizesse nenhuma orelhada, né? Porque eu já entendia a plataforma YouTube como uma... eu já conhecia, porque óbvio que eu fui pesquisar, óbvio que eu fui entender como é que funcionava, porque eu queria saber como é que funcionava a monetização, o que precisava para monetizar. Essa regra mudou em 2008, meu canal foi prejudicado, inclusive. O que me movimentou depois, 2 anos depois, a continuar com o canal, falei, não, eu não posso deixar isso daí estagnado, né? E voltei com o canal com proposta de vídeo de ensino. Eu voltei para o YouTube com a proposta de ensinar. Eu não voltei para o YouTube com a proposta de fazer gracinha, eu não voltei para o YouTube com a proposta de fazer deboche, eu não vou... nada disso. Óbvio que nas lives, quando eu estou aqui conversando com vocês aí do outro lado me assistindo, é um monte de brincadeira mesmo. Sabe, eu brinco com vocês, eu leio comentário e tal. Mas no vídeo, até rolou brincadeira depois, quando eu comecei a estudar mais sobre edição de vídeo, eu fui pra frente, né? Eu falei assim, poxa gente, esse erro aqui pode virar uma gracinha, pode virar um negócio que descontrai, e os textos que eu colocava na tela, e as músicas. Então assim, o formato dos meus vídeos é um formato exclusivo, é o formato do Zé. Eu posso então dizer que sim, eu criei o formato dos meus vídeos. Evidente que eu me inspirei em uma pancada de vídeo de outros temas que eu já assisti. E num formato que funciona, né? Intro, você fala um pouquinho antes, coloca uma introdução, né, uma vinheta, depois você entrega o conteúdo, aí você introduz as ideias daquele conteúdo, você apresenta o conteúdo, forma um tipo de conteúdo que encadeia no outro, quer dizer, se vocês olharem meus vídeos, gente, eu falo do trocador da Lanofix, citando o trocador Eugene, citando outros vídeos que eu tinha feito, né, em ordem cronológica, né, em ordem de lançamento. O correto mesmo seria eu lá no vídeo da Lanofix, ou melhor, no vídeo da Eugene, do trocador da Eugene, que foi o primeiro, por exemplo, voltar lá e colocar a referência do vídeo da Lanofix, mas não dava para fazer isso porque eu não sabia que vídeo que eu ia gravar e não tinha o vídeo gravado ainda, tá? Zé, eu estou com a mesma situação no meu canal, um vídeo que não tinha sobre o assunto, mas, pois é. E aí, gente, o que acontece é o seguinte, tá? Todo mundo pode fazer vídeo para o YouTube, não estou dizendo que não pode, deve fazer vídeo para o YouTube e eu desejo sucesso para todo mundo. Só que nós, tricoteiros à máquina, precisamos nos unir. Eu vejo isso em pessoal de grupo de crochê. Então tem um pessoal que faz live de crochê, né? E eu assisti e fiquei chocado. Primeiro que assim, eu não faria aquele formato de live, né? Você fica conteúdo, fala do conteúdo, fala que vai fazer, fala que vai fazer, fala que vai fazer, fala, fica 1h30 de live para daí fazer 5 minutos de conteúdo. Aí não dá. Aí eu já discordo desse formato. Não discordo do conteúdo, não discordo da pessoa, é o que ela quer fazer, ela quer segurar a audiência, que seja. Por exemplo, estou falando de um assunto que não é tão interessante, começa a cair a audiência, isso é normal. Estava com 55, estou com 37 agora. Né? Pelo menos para mim aqui, aparece em 37. Mas então, o que eu acho que precisa é a gente seguir mais ou menos o exemplo dessas meninas, que apesar da live ser uma coisa esquisita, do meu ponto de vista, né? Demora muito para entregar o conteúdo, ela promove canais. Que nem eu fiz hoje com o canal da Marisabel, que não tem nada a ver com tricô à máquina, é de crochê, mas é de uma arte que eu também gosto, eu vou promover o canal dela. Da mesma forma que eu falo sempre quando preciso, quando tem alguém que me pergunta sobre retilínea, eu indico o canal da Vera. Tá? Quando você fala de retilínea, não tem o que eu falar, tem a Vera que falar. Ela que manja de retilínea. Ah, Zé, mas você também manja? Manjo, não vou dizer que não. Mas não manjo tanto quanto ela. Precisaria ter aqui uma Dubier, adoraria ter uma Dubier. Universo! Não sei onde enfiaria, mas adoraria ter uma Dubier.
Do B é uma máquina que trabalha com 2 tipos de agulha e por isso faz um monte de coisas legais. Já trouxe esse assunto aqui também no canal. Deixa eu ler aqui. Márcia Maciel, não estou conseguindo. Vou esperar meu filho para fazer essa transferência para você, para mim. Me perdoe, tentei, mas não sei mexer com isso ainda. Márcia, fica tranquila, tá bom? Fica tranquila. Se o filho ajuda, pede ajuda para ele, não tem problema, tá? Um beijo. Obrigado pela sua intenção de colaborar. Voltando. Então, assim, eu vou promover os canais, eu quero promover os canais, mas o canal tem que ser bom. Tá? O conteúdo tem que ser bom, tem que ser bem apresentado, tem que ser apresentado com qualidade. Hoje, gente, eu olho para os meus vídeos antigos, eu tenho hora de falar assim, eu vou regravar esse vídeo, senão eu vou fazer uma live. Eu vou regravar, eu vou fazer uma live. Porque tem coisa lá que eu olho e eu já falo, Zé, mas era o Zé daquela época. Era o que ele tinha condições de entregar. Né? E aí, se eu for renovar o conteúdo, eu renovo. Por que não? Né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado é quando, por exemplo, já aconteceu de eu trazer temas aqui de live, que eu falava assim, gente, eu vi isso num canal X que eu não lembro o nome, né? Mas eu fiz uma live, eu fiz um conteúdo semelhante com um formato totalmente diferente, com uma segunda opção, com um jeito diferente de fazer, ensinando um jeito de pegar no transportador, sabe? Eu não fui lá e falei, olha, esse método aqui é do Zé. Nunca fiz isso. Nunca fiz. E eu vou dizer para vocês uma coisa, método de enfiação de agulha com escova do Trama, apesar de estar presente em todos os manuais, eu poderia tranquilamente dizer que fui eu o primeiro, não que fui eu que criei, porque foi do manual que eu tirei, mas eu poderia tranquilamente dizer que fui o primeiro, nossa, que eu fui o primeiro a trazer. Eu acho até que eu cheguei a comentar isso, eu sou o primeiro em live, sabe? Que eu lembro de ter visto a primeira vez na internet brasileira, YouTube brasileiro de Tricô à Máquina, esse método de enfiação com a escova que eu já mostrei várias vezes para vocês aqui. Então, gente, o que a gente tem que olhar muitas vezes é como que está sendo vendido o conteúdo para você. Está sendo vendido de maneira honesta? Ou está sendo vendido de uma maneira espetacularizada e que, inclusive, diminui o trabalho de outras pessoas? Né? Zé, estou com a mesma situação. A Vera está dizendo que foi o primeiro mesmo. Pois é. Hoje eu tenho um canal que é relevante, tá, gente? O que eu falar aqui para muitas pessoas passa a ser a orientação delas. Isso chama-se ser influenciador digital. Hoje, se eu virar para vocês e falar, gente, Nanofix é melhor que o Jim, eu meio que falo, eu sei. Mas algumas pessoas vão falar, putz, eu estou olhando o Zé falar dessa máquina, vamos conhecer? Não é que eu influencio a decisão, eu influencio em vocês a ação. Eu trago para esse campo, teve gente que falou hoje aqui, inclusive, falou assim, olha, eu comprei uma SK280 por sua causa. Né? É isso. Mas o que ela fez? Ela foi procurar saber mais, ela assistiu minhas lives, ela pensou, ela falou, nossa, talvez, será? Será-se? Dá certo? Será-se que ter 2 máquinas, uma Eugene e uma Lanofix é legal? Será-se que começar com a Lanofix é bom? Né? Qualquer uma é bom, tá? E aí, gente, a gente encara algumas coisas, e eu vou, né, agir em função disso, que eu fico passado, sabe? É como vende a coisa, sabe? Então, gente, preste atenção nisso. Olhem, carroça que faz muito barulho tá vazia, tá? Carroça que faz muito barulho tá vazia. Procurem olhar para além daquilo. Procurem ver as coisas de outra maneira. E de maneira, principalmente, mais crítica. Né? Não é criticando negativamente, é crítico, gente. É fazer construção de conteúdo. Sai daqui, câmera, eu já cansei de ser. Aqui não vai sair, né, bem? Tá bom, entendi, fica aí. Não vai trazer para vocês uma... Como é que eu vou dizer isso? Quando a esmola demais, o santo desconfia. Pensem nisso. São 3 ditados que resumem a situação.
Um deles não é um ditado, é uma parábola. A parábola da morte do rei, que na verdade o rei não morre nessa parábola, né? Eu acho que é a morte e o rei, na verdade. Então conta-se que existiu um rei que chamou um adivinho, porque havia um clima estranho no ar. E ele chamou um adivinho. E esse adivinho, nas suas habilidades, disse ao rei: Vossa Majestade tem muita sorte. Todos à sua volta morrerão. O rei olha para a cara e fala assim: meu irmão, que sorte é essa? Não estou entendendo. Né? Então, já que ele não estava entendendo, mandou presentear o adivinho com 100 açoites, ou seja, mandou castigá-lo com 100 chicotada, vamos dizer assim. Né? 100 açoites. Aqui já existia então, né, naquele meio tempo ali, um outro adivinho que também fora chamado pelo mesmo rei. E esse adivinho chega e diz a Vossa Majestade que ele será o único a sobreviver de todos que estão à sua volta. E aí o rei paga a este adivinho a importância de 100 moedas de ouro. E o pessoal do rei olha um para a cara do outro e fala assim: meu, e aí? A gente avisa? Não, né? A gente acha que eu vou avisar. E chegou e perguntou para o rei: Vossa Majestade, Majestadíssima, diga por que um o senhor puniu e o outro o senhor pagou, né? Premiou, vamos dizer assim. E Vossa Majestade não respondeu porque Vossa Majestade não sabia o que estava fazendo, na verdade, porque era um rei louco. Tô brincando, gente. Mas a moral da história é a seguinte: muita coisa está no jeito que a gente fala. Prestem atenção. Você disse a mesma mensagem para o rei. Vossa Majestade tem muita sorte porque será o único a sobreviver e todos à sua volta morrerão. Vossa Majestade tem muita sorte porque todos à sua volta morrerão. Eu disse a mesma coisa. Todos à sua volta morrerão e você é o único a sobreviver. E você é o único a sobreviver e todos à sua volta morrerão. É diferente no ouvido. Né? Outro ditado que engloba bem aqui a situação. Né? Carroça que faz muito barulho, mas barulho é porque está vazia. Então, gente, quanto mais barulho, quanto mais e fizer, e sai do assunto, volta pro assunto, não estou falando um pouco de mim, talvez. Não sei, mas o conteúdo é bom. O conteúdo é entregue do jeito bom, né? Mas misturar um conteúdo que não é bom com essa parafernália, né? É uma coisa meio estriônica demais, sabe? E aí faz muito barulho. Atentem, tem coisa errada. Tá? E quero dizer agora um outro ditado que resume muita coisa. União faz a força, gente. Você que é youtuber, que está aí do outro lado, está me assistindo, seja para aprender, seja para ver do que eu estou falando, porque eu também faço isso, entre em contato, vamos fazer uma collab, vamos fazer um negócio para que todos os canais cresçam. Tá? Eu, de minha parte, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Tá bom? Para deixar as pessoas que já estão no ostracismo continuarem no ostracismo. Tá? E para quem produz um conteúdo que é legal, para quem se dedica, para quem produz até todo dia, está se dedicando para isso, né? Para que essas pessoas percebam que a coisa cada dia mais tem que evoluir. Tá bom? E para quem faz muito barulho, gente, ó, né? Carroça vazia. Núbia Solano, hola profe, buenas tardes, gusto em verte. Gracias, Núbia, gracias. A Núbia também disse: professor, não entendo nada do que disse. Sou de Colômbia, pero entendo todo o que ensinas. Porém, entendo tudo que você ensina. Que Deus te abençoe grandemente e te guarde sempre. Obrigado, Núbia. Graças. Um beijo. Patrícia Lopes. Adorei isso. Pois é. Marisabel Arte em Fios, 20. Não entendi, Marisabel. A Vera disse: Lano Fix é melhor que o Gin mesmo. Pois é. Mas eu não posso fechar, porque eu gosto das duas, né? Eu não posso fechar um veredito aí, até porque eu não sou juiz de nada, né? Zé, estou com a mesma situação. Parará. Gente, é isso, a mensagem é essa. A live é essa. O conteúdo é esse. Eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Agradeço a todas as contribuições via Pix, todas as contribuições via Superchat e, eventualmente, alguém que se inscreva no Apoia-se, que também ajuda bastante. Tá?
mesmo de verdade. Eu desejo para vocês uma ótima semana, a gente está no comecinho dela ainda. Que vocês fiquem bem. O Zé também vai ficar bem. Eu desejo para vocês tudo de bom. Na quinta-feira estamos de volta de novo com o Eugene, tá? Então preparem-se que tem bastante Eugene aí pelo começo. Ainda estou fazendo a transição de Eugene para Lanofix, né? Não gosto de deixar a Lanofix ali abandonada. Mostra o carro, nem que seja só o carro. Mas semana que vem tem máquina, tem carro verão. Semana que vem não, quinta-feira tem máquina. Dependendo de como for o tempo da live, vai ter carro verão também, porque o carro verão é mais simples de estudar, de conhecer as diferenças. Já vou dizendo que tem um ponto do carro verão que só Eugene faz. Reforcem o pensamento de ter as duas. Quero mostrar esse ponto também, assim como o Lace Like nas lives também, tá? Gente, fiquem bem. Ai, Patrícia, você viu? A Marisabel tá dizendo que ela esbarrou no teclado, por isso que ela mandou o 20, eu não entendi. Ai, agora quero ter que... Ai, Patrícia, quero ter um canal só pra ver o Zé falar do meu canal. Ai, gente. Mas você é 10. Zé, Vânia não esteve na live, pois está ruinzinha por causa do calor. Eita! Um beijo, Vânia. Fica bem. O calor tá ruim mesmo. Beijo e boa noite pra você e a todos. Beijo, gente. Fiquem bem. Uma boa noite pra todos vocês. A Vera tá dizendo que tem as duas. Boa noite a todos. Lucilene Teodoro. Boa noite. Deus te abençoe sempre. Quinta-feira eu vou ficar ligada. Abraços. Gente, um beijo. Agora eu desligo aqui no celular. É só posicionar o dedinho aqui, ó. Me despedir de vocês. Desejar uma ótima semana. Quinta-feira estou de volta no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Fiquem bem. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tem que olhar aqui porque não acerta, né? Vamos ver.